Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Era a noite de 6 de março de 1982. O estádio Morenão estava lotado. Mais de 24 mil torcedores enchiam as arquibancadas para assistir a um jogo de futebol histórico entre o Operário Futebol Clube de Mato Grosso do Sul e o poderoso Vasco da Gama do Rio de Janeiro. O Operário Futebol Clube de Mato Grosso do Sul, que sem dúvida foi o time mais temido do Centro-Oeste brasileiro. Nos anos 1970 e 1980, sua força em casa era avassaladora. O estádio Morenão em Campo Grande era considerado um verdadeiro fortim, onde a vitória parecia quase sempre garantida. Só para se ter uma ideia, em 4 de dezembro de 1977, o Operário derrotou o Fluminense por 2-1. Já em 23 de fevereiro de 1978, o time fez uma exibição impressionante ao vencer o Palmeiras por 2-0. Não pararam por aí. Em 1º de março de 1978, venceram o São Paulo por 1-0. E finalmente, em 6 de março de 1982, iria fazer uma nova vítima 2-0 sobre o Vasco, nesse fatídico 6 de março, ampliando sua lista de conquistas diante dos gigantes do futebol brasileiro. Além dessas memoráveis vitórias, o Operário deixou um legado que atravessou décadas. Em 1977, o time alcançou a histórica 3ª colocação no Campeonato Brasileiro, um feito inédito para um time do Centro-Oeste até então, igualado apenas em 2005 pelo Goiás. Em 1979, o Operário ficou com a 5ª posição no Brasileirão e em 1982 conquistou o respeitável 7º lugar, consolidando-se como uma das forças mais respeitadas do futebol nacional. Entretanto, o que parecia ser apenas mais uma noite de futebol, no dia 6 de março de 1982, ganharia uma marca muito mais profunda na história. A atmosfera estava eletricamente carregada. Gritos de torcida, bandeiras preto e branco, instrumentos vibrantes e a fumaça no ar. Tudo parecia se preparar para mais um grande feito, mais uma vitória que ficaria para na história. Porém, ninguém poderia imaginar que aquela noite não ficaria marcada apenas pelo esporte, mas por algo muito maior. Algo que permanece até hoje inexplicável. Uma história que transcende o futebol e ecoa nos corações de todos que vivenciaram aquele momento. À medida que o jogo avançava, a bola rolava no gramado e os torcedores vibravam com cada lance. Mas de repente, algo chamou a atenção do público. Primeiro foram alguns olhares dispersos para o céu. Depois, uma onda de silêncio e surpresa começou a se espalhar pela arquibancada. Era como se um mistério tivesse pousado sobre o estádio. Um objeto luminoso apareceu no céu de Campo Grande. Pairava silenciosamente sobre o Morenão. Não fazia barulho, não se parecia com um avião, helicóptero ou qualquer coisa que os presentes já tivessem visto. Tinha uma forma alongada, lembrando um charuto, e emitia luzes intensas nas cores azuladas e rosadas. O fenômeno era hipnótico. Jogadores pararam em campo. Torcedores largaram bandeiras. Até o árbitro interrompeu momentaneamente a partida. Por alguns instantes, o futebol deixou de existir. O que importava estava no céu. Um dos primeiros a relatar foi o lateral Cocada, que defendia o Operário. Ele disse que no meio de uma jogada, olhou para cima e ficou paralisado. Não acreditava no que estava vendo. Aquele objeto não era humano. Não fazia sentido. Outro relato veio de Gilberto Gonçalves, torcedor presente naquela noite. Ele descreveu que o objeto parecia composto de retângulos luminosos, em formação perfeita, e que a sensação era de estar diante de algo impossível de se explicar. O professor Ascânio Bottini também testemunhou. Segundo ele, havia 4 tubos paralelos com luzes nas extremidades, alinhados no céu. E o mais impressionante, pairavam imóveis, em silêncio absoluto. Nenhum som de turbina, nenhum ruído mecânico, nada. Apenas luz e presença. O jornalista Paulo Nonato de Souza, que cobria a partida, relatou que jamais esqueceu aquele momento. O estádio inteiro parecia em transe. Mais de 20 mil pessoas olhando para cima, incrédulas. Ele afirmou: foi como se o tempo tivesse parado. O objeto permaneceu visível por vários minutos. Alguns relatos dizem que ele se movimentava lentamente, como se estivesse observando a multidão. Outros afirmam que flutuava imóvel, desafiando as leis da física conhecidas. E então, da mesma forma repentina com que surgiu, desapareceu. Sumiu no céu noturno de Campo Grande, deixando para trás apenas espanto e silêncio. Naquele momento, ninguém comemorava o jogo. O Operário ganhava do Vasco, mas o resultado já não importava. O que todos comentavam era: você viu aquilo? O que era aquilo? O impacto do caso foi tão grande que ufólogos de várias partes do Brasil começaram a investigar. Entre eles, Ademar José Gevaert, que se mudaria para Campo Grande motivado pelo fenômeno.
Gevaerd entrevistou dezenas de testemunhas e confirmou que o avistamento não ocorreu apenas dentro do estádio. Relatos chegaram de diferentes bairros da cidade e até de municípios próximos. O fenômeno foi visto por milhares de pessoas em toda a região, ao mesmo tempo. Até hoje, o episódio é considerado por muitos o maior avistamento coletivo de um objeto voador não identificado já registrado no mundo. Um estádio inteiro, repleto de testemunhas, observou algo que até hoje não encontra explicação. Mas afinal, o que poderia ter sido aquele objeto? Alguns afirmam que poderia se tratar de um experimento militar secreto. Talvez alguma aeronave desconhecida em testes confidenciais. No entanto, o silêncio absoluto e as manobras registradas por testemunhas contradizem a hipótese. Outros acreditam que foi apenas um fenômeno atmosférico, talvez reflexo de luzes, um balão meteorológico ou até mesmo uma combinação rara de nuvens e iluminação. Mas nenhum especialista conseguiu reproduzir ou explicar com clareza algo semelhante. Há também quem sugira a histeria coletiva. Mas como explicar relatos idênticos, vindos de diferentes pontos da cidade, em horários coincidentes, envolvendo jornalistas, professores, atletas, árbitros e milhares de torcedores? Para muitos não resta dúvida, o objeto era um disco voador. Uma nave extraterrestre que decidiu naquela noite se mostrar diante de uma multidão. Talvez para observar. Talvez para deixar uma marca. Talvez para nos lembrar de que não estamos sozinhos. Passaram-se mais de 40 anos desde aquela noite. Nenhuma fotografia, nenhum vídeo foi registrado. Apenas relatos. Vivos, detalhados, intensos. E é justamente a ausência de provas materiais que torna o caso ainda mais misterioso. Se fosse um simples avião, alguém teria confirmado. Se fosse um balão, teria sido recuperado. Mas o objeto desapareceu sem deixar rastros, permanecendo apenas na memória de quem esteve lá. O caso do Morenão virou lenda em Campo Grande. Inspirou documentários, reportagens, debates. Virou tema de programas de televisão e ainda divide opiniões. Muitos juram que viram um OVNI. Outros acreditam em explicações racionais. Mas a verdade é que até hoje ninguém conseguiu resolver o enigma. E agora, a pergunta que não quer calar. O que realmente aconteceu naquela noite no estádio Morenão? Foi um experimento humano secreto? Um fenômeno natural raro? Ou uma visita de algo que veio de muito além da Terra? E você? O que acredita? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal Histórias de Tirar o Fôlego para conhecer mais casos reais, enigmáticos e inexplicáveis como este. Ative o sininho, porque ainda temos muitos mistérios para explorar juntos. O OVNI do Morenão, um mistério que permanece até hoje sem resposta.